Falar agora sobre o Dia dos Namorados, 12 de junho, Dia dos Namorados, uma data muito bacana, é uma das datas mais aguardadas do ano, principalmente aí pelos apaixonados. E para quem já está aí no clima romântico dessa data especial, vai ficar mais especial a partir de agora, porque a gente vai bater um papo com a sexóloga, que também é psicóloga, minha amiga. Márcia, como você tá linda, saudade de você, meu amor. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com É um você. prazer tê-la aqui no nosso programa Canal Saúde também, viu, Márcia? Estou muito feliz que você está aqui com a gente, especialmente para a gente falar um pouco sobre essa data que é especial, mas ao mesmo tempo também a gente falar aos nossos telespectadores sobre essa questão do sexo, né? O quanto que o sexo é fundamental numa relação e o quanto que ele faz bem para a saúde, né? Exatamente, faz parte do relacionamento. E quando o casal está fazendo sexo regularmente, consensualmente, o casal acaba se conectando mais, ficam mais parceiros, ficam mais ligados um ao outro. Então, o sexo ele faz parte da relação. Tem que ter o diálogo, o amor, a compreensão, mas também tem que ter o sexo, porque ele faz parte de todo o relacionamento. Márcia, você é sexóloga, é psicóloga, né? Psicóloga, sexóloga. Você percebe na tua experiência aí como profissional da área que o brasileiro, ele ainda tem muita dificuldade para falar sobre o sexo? É uma percepção minha que eu estou tendo aqui ou é verdade? Pura verdade. Infelizmente, de acordo com o PROSEX, que é o Projeto de Sexualidade da Universidade de São Paulo, a maioria dos brasileiros tem disfunções sexuais, né? Que é o que? A anorgasmia, que é aquela mulher que não consegue chegar ao orgasmo, vaginismo, que são mulheres que contraem o canal vaginal e não conseguem ser penetradas, é a disfunção erétil, né? É a ejaculação prematura. Então, são problemas que tanto homens quanto mulheres levam em silêncio, não pedem ajuda, têm vergonha, e são disfunções sexuais que têm tratamento com psicólogos, urologistas, ginecologistas, psiquiatras. Então, o brasileiro ele ainda está muito insatisfeito na cama, entre quatro paredes, mas tem medo, tem vergonha de tocar no assunto. E tem aquele tabu, aquele preconceito. Infelizmente, não existe educação sexual. Era para existir educação sexual. A família precisa entender que a educação sexual, Carla, não é ensinar a criança e nem o adolescente a fazer sexo. Pelo contrário, educação sexual é ensinar as crianças e adolescentes a se protegerem de possíveis abusadores, porque quando a criança ou o adolescente sabe que existe o toque bom e o toque mal, imediatamente a criança ou o adolescente consegue contar para a família que está sendo abusado. Abusada. Mas quando não é conversado com a criança e nem com o adolescente, a criança se torna totalmente vulnerável. A gente teve agora o 18 de maio, que foi o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e o Brasil, Carla, é um dos países onde mais crianças e adolescentes sofrem desse tipo de violência. Por quê? Porque não existe educação sexual. As pessoas não sabem e têm medo de falar sobre sexualidade. Infelizmente, essa é uma realidade, sim. Inclusive, a gente tem que ficar muito atenta em casa, assim, especialmente aí as nossas crianças crescendo, dar essa orientação é muito importante mesmo, de fato, para evitar aí que os abusadores, né, façam aí, venha a violência contra essas crianças, esses adolescentes, e muitas vezes elas não têm nem noção realmente que estão sendo abusadas e não tem nem como conversar isso com a família em casa, porque já existe essa falta de diálogo relacionado a isso. Aí vem a questão da vergonha também,
do medo também de falar. Então, quando você, na sua casa, na sua família, você estabelece essa relação, e olha, gente, é sério, relação de filho, pai e mãe deve ser uma relação de amor e uma relação de amizade e respeito, porque quando você é amigo do seu filho, você é amiga da sua filha, amiga do seu filho, você tem essa facilidade de conversar sobre isso com eles, né? Exatamente. A criança, quando ela está sendo abusada, o que é que o abusador diz? Teu pai, tua mãe não vão acreditar em você. E ela se sente culpada, ou seja, ela está sendo abusada e ainda se sente culpada pela situação. Ela acha que a culpa é dela, ela está sendo abusada porque ela está fazendo alguma coisa errada. E como não existe esse espaço para o diálogo, a criança tem medo. E, infelizmente, Carla, os abusadores, às vezes, é o próprio pai, é um vizinho, é um tio, é o avô, né? Então a criança ela fica extremamente confusa, ela, meu Deus, se é meu pai que está fazendo isso comigo, então é bom, porque por mais que ela se sinta angustiada com aquela situação, né, com medo, mas ela pensa assim, se ele, que é meu pai, que tem que cuidar de mim, está fazendo isso comigo, então, sabe? E aí, quando existe educação sexual na família e na escola, porque deveria ter, sim, na escola, nos países desenvolvidos, onde existe educação sexual, os índices de gravidez na adolescência são quase zero. Os índices de doenças sexualmente transmissíveis são baixíssimas. O machismo é praticamente nulo. Homofobia praticamente nulo, porque as pessoas aprendem a respeitar a diversidade. Então, infelizmente, como não existe educação sexual nas escolas, né, aqui do Brasil, o Brasil é o último país da América Latina que se preocupa com a educação sexual, perdendo aí para a Argentina, né, perdendo aí para outros países da América Latina que já tem essa preocupação. Então, todos esses problemas são gerados no nosso país por causa da falta de educação sexual. Dessa falta de educação, realmente. Agora, sim, a gente está aí chegando ao Dia dos Namorados, Marcinha, e a gente está enfrentando também uma pandemia. Então, tá bem complicada essa situação, a pandemia com as relações. Quais são as dicas que você dá para os casais que estão assistindo aí o nosso programa para apimentar a data, melhorar a relação, né? Porque uma vida sexual em dia, ela garante sim uma melhor saúde e um melhor bem-estar para si e para os dois, né? Sim, durante o sexo, durante o orgasmo, nosso corpo libera hormônios do prazer, que é a ocitocina, que é a serotonina, que é a dopamina. Então a gente relaxa, a gente fica mais concentrada, a gente trabalha melhor. Não é mentira, é verdade. A pessoa que tem sua vida sexual plena, feliz, satisfeita, ela é uma pessoa que realmente ela está com os hormônios da felicidade no seu corpo. Então, ela é uma pessoa que se relaciona melhor com as outras pessoas, tem a autoestima lá em cima. E, assim, a gente sabe que a gente está na pandemia, não pode sair, né? Tem que ficar em casa. E aí, a gente pode brincar dentro de casa. Quem tem filho, pede a ajuda dos pais, do sogro, né, da irmã, manda as crianças para a casa de alguém e prepara alguma coisa, um vinho, pode fazer uma dança sensual, coloca aquela música mais sensual e faz uma dança para parceria, pode decorar o ambiente com pétalas de rosas, fazer aquela massagem. Existe nos sex shops, Carla, existe uma diversidade incrível de produtos maravilhosos que apimentam a relação, que tira a relação da rotina. Então, tem óleos de massagens afrodisíacos, tem pétalas de rosas perfumadas que você pode reutilizar, você pode jogar na cama, fazer coração, fazer eu te amo, fazer um caminho, coloca aquela lingerie, tá? Os homens também, coloca aquela cueca bacana, aquela cueca box branquinha que as meninas gostam, bem cheiroso para a relação.
É, porque né? muitas... Uma venda. É, porque muitas vezes as mulheres elas têm toda aquela preocupação de ter uma lingerie diferente, né? Faz toda aquela. Nós somos muito românticas, né? Se bem que tem muitos homens que são românticos. Lá em casa, meu marido é super romântico. Mas também existem aquelas situações daqueles homens assim, né? Mais largados, que não se preocupam com esse detalhe que você deu aí, por exemplo, de uma cuequinha diferente, uma branquinha, assim. Também tem que vir do casal, viu, gente? Não vou esperar a atitude aí só das mulheres, não. Os homens também têm que tomar atitude, né, Márcia? Eu acho que Exatamente, travou. relacionamento é dois, é troca, então os dois têm que fazer, não esperar só pela mulher. Com certeza, apimentar a relação, ter esse momento a dois, não pode deixar essa data passar em branco, porque é uma data realmente muito especial, né, Márcia? Então, assim, foi muito bom a gente falar sobre isso aqui. E o que a gente deseja a todos que estão nos assistindo aí é um feliz Dia dos Namorados. Obrigada, viu, Marcinha? Caiu a conexão com a Márcia, mas foi muito legal a gente poder tratar sobre esse assunto aqui no nosso programa. Bom, vamos mudar de assunto, gente? Vamos lá, vamos